diretamente do set armado aqui no I, é a proposta gastronômica, mas também uma proposta de decoração, de coisas de casa. O restaurante pela Nunes Valente e a, digamos assim, a loja pela Santos Dumont. A doutora Juliana Catarina, ela é farmacêutica. Doutora, você como farmacêutica, você tem que ter o diploma de farmacêutica, tem que ter cursado farmácia. Tem que ter cursado farmácia, no meu caso foi pela Universidade Federal do Ceará, mas aqui no estado tem outras duas faculdades, tem em Quixadá, na Católica de Quixadá, e tem também pela Unifor. O curso hoje, ele tem uma formação generalista, né? Porque eu acho que as pessoas entendiam antes o farmacêutico como bioquímico, como aquele profissional que ou ficava na farmácia comercial ou ficava num laboratório de análises clínicas, na parte de hemograma, na parte de exames. Hoje a gente não tem mais essa modalidade que era chamado. A partir de 2005, minha turma é a segunda turma do currículo novo, sai como generalista. O generalista, ele é um profissional que ele pode atuar nos 4 âmbitos da farmácia, né? Que é o âmbito da análise clínica, que é a parte laboratorial, a parte de farmácia hospitalar, a parte de bromatologia, que é em alimentos, e a parte de indústria, que é a parte de controle de qualidade, o farmacêutico na indústria também. E você pode receitar? Não. A prescrição, ela é da classe médica. Mas o que é que o farmacêutico ele tem como função? É auxiliar o paciente a conseguir executar o tratamento da melhor maneira. Executar e também garantir a qualidade do paciente. Assim, o que é que hoje a gente tem no Brasil? Uma população idosa crescendo. O que é o paciente idoso? Ele é um paciente de plurimedicamentoso. Ele geralmente tem uma sequência de medicamentos muito grande. Ele lida com diversos medicamentos durante o dia. Então, o que é que o farmacêutico ele precisa fazer? Orientar de maneira que ele saiba as horas, saiba por que um não deve ser tomado junto com o outro, saiba as peculiaridades, se deu uma dor de cabeça, é normal ou não é, eu preciso retornar. Sabe que tem que acompanhar o tratamento, porque a dificuldade que a gente tem também é em um paciente ele continuar um tratamento, né? Ele continuar um check-up, ele precisa manter, porque um antihipertensivo, por exemplo, uma medicação para pressão alta. Ao longo do tempo ele precisa refazer um reacompanhamento, ele pode mudar a maneira de vida, a qualidade de vida com exercício físico, com outros complementares à terapia medicamentosa que pode ajudar no tratamento. E o farmacêutico ele é esse profissional de saúde que orienta. Bom, agora, a pessoa para abrir uma farmácia tem que apresentar no ato do registro o nome de um farmacêutico que será o responsável pela farmácia? Precisa. Ele precisa de um responsável técnico. Hoje, o que é que a gente tem? Responsável técnico e o auxiliar técnico. Tem funções iguais, mas na ausência do responsável técnico, o auxiliar técnico responde. E hoje até as farmácias 24 horas, que são aquelas farmácias que funcionam pela madrugada, elas precisam da presença do farmacêutico, mesmo no horário noturno. Então hoje em Fortaleza, se você for em qualquer farmácia 24 horas, é obrigação existir um farmacêutico lá, de plantão. Doutora, e quanto à questão do vencimento dos medicamentos que dizem assim, validade até tal? Tem médicos, amigos meus, que acham que isso é pura jogada do laboratório, que não chega a valer. Inclusive falam que tem o apoio dos Estados Unidos nessa tese, e que está um vencimento, por exemplo, dezembro de 2010. E o remédio que você pode tomar remédio até 2005, sem problema nenhum. O que você acha dessa tese? Brasileiro, existe na formulação do medicamento um controle de qualidade microbiológico e físico-químico, certo? Essa data de validade, ela assegura que até esse prazo ele vai estar livre de contaminantes. É claro que existe algumas peculiaridades, pessoas que têm o hábito de armazenar
medicamento em cima de geladeira, o medicamento dentro do armáriozinho do banheiro, exposto à luz, exposto, às vezes até um creme de clareamento, algum creme anti-rugas, as pessoas com vitamina C vão lá, armazenam, oxida, perde a função, você está usando algo que não tem função e que também você não pode garantir depois daquele período se você não tem nenhum malefício, porque eles são feitos para usar naquele período que a garantia, que o controle permite. Então a data de validade é importante, é muito importante para o paciente e o armazenamento também é muito importante. Quando acontece o seguinte, um medicamento que exige receita médica, mas num plantão, vamos dizer assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, aparece um paciente sem receita médica e que diz que se a farmácia não atender, ele vai morrer. Então me diga uma coisa, qual deverá ser o procedimento do balconista da farmácia? A lei permite, nesses casos de urgência extrema, dispensar a receita médica? Não, medicamentos com retenção de receita. Nesse caso, a gente estaria falando dos medicamentos da portaria 344/98, que é a portaria do Ministério da Saúde, que envolve os psicotrópicos, entorpecentes e outros medicamentos. Nesse caso, assim, o que é que pode acontecer? Um médico, ele pode, na madrugada, atender um paciente e não timbrar a receita. Certo? E aí um analgésico, uma fratura, um analgésico, aí o médico não timbrou, não foi no papel de receita. Aí o farmacêutico dispensa em caso de emergência e no outro dia ele vai à vigilância sanitária validar aquela receita que ele tem. Mas a retenção da receita ela é indispensável para esse tipo de medicamento. O que é que vem a ser a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, hoje, eu acho que é a pílula da moda, né? As pessoas, elas gostam de comodidade, e eu estou falando, assim, em geral, da maioria das classes sociais, assim. É uma comodidade que ela não é um método anticonceptivo, ele é um método anticonceptivo de emergência, mas ele não é para ser usado como anticoncepcional, aquela cartela que a gente usa durante todo o mês, com doses hormonais controladas. Ele é para ser usado em situação de emergência. Ele inicialmente foi desenvolvido assim, no intuito daqueles casos de estupro, casos de violência sexual. Ele hoje é comercializado sem a necessidade da retenção da receita. Então, o que acontece? As pessoas compram como um anticoncepcional comum, assim, é uma dose hormonal muito alta, que desequilibra realmente a taxa hormonal da mulher, tem consequências e ela vai perdendo a eficácia, porque é uma pílula que as pessoas desconhecem, mas assim, ela tem uma eficácia garantida até 24 horas depois do ato sexual. E a partir disso ela vai tendo uma diminuição da eficácia dela. E o uso muito frequente também diminui a eficácia. Sem contar que você está submetendo o seu organismo a uma agressão hormonal muito alta, uma taxa hormonal muito alta. Então é um método de emergência que hoje está um pouco banalizado. As pessoas usam sem a extrema necessidade e tem consequências para o organismo. Como também vai perdendo a eficácia. Você vai ver em alguns casos dizer, eu tomei a pílula do dia seguinte, que é um método anticonceptivo de emergência, e não resolveu. Como se explica o laboratório tirar do mercado uma medicação de alta aceitação, que é um grande sucesso, como por exemplo o Cilador, que foi retirado, a meu ver, estupidamente, que é um remédio que atendia perfeitamente porque é um analgésico que não aumenta a pressão ocular. Então as pessoas que sofrem de glaucoma podem tranquilamente tomar o Cilador e de repente tira do mercado, desaparece do mercado. Como se justifica isso? O que é que acontece? Alguns medicamentos que são retirados do mercado, eles são retirados por determinação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Não, mas não é o caso. Não houve a interferência desse organismo. Da Anvisa. Então é um caso específico laboratorial, né? Eu teria que ver. Tem que é uma questão financeira, econômica, de faturar mais e botar outro remédio na praça. Eu teria que ver. Assim, é o laboratório que ele pode fornecer uma justificativa para a retirada, mas assim, especificamente eles são retirados por denominações da Anvisa, né?
Voltaremos, mas só depois de nossos benditos